Produção, eu vou direto, se vocês me autorizarem, já vamos direto falar justamente dessa live do presidente da República, Jair Bolsonaro, porque eu quero repercussão do nosso time. Afinal de contas, essa live hoje tem aí um aspecto importante da gente discutir, que é justamente a pergunta do dia que nós fizemos à nossa audiência, se o presidente da República vai ou não vai apresentar provas. Piperno, como é que você acha que vão ser essas provas? Você acredita no quê? Acho que é mais uma tentativa do mitomaníaco de usar um gatilho que provoca muito efeito da extrema-direita predatória, ou seja, um tema para mobilizar, né, para deixar minhas bases mais aquecidas. Porque, vamos lá, se ele tem prova de alguma coisa, ele prevaricou, porque ele está no poder há 3 anos. Se ele descobriu algo, por que ele guardou para ele? Porque é o seguinte, se foi cometido algum crime ainda não investigado, isso não é assunto, por exemplo, como a investigação lá do Pazuello, ou os cartões, os crachás que os filhos dele usam para entrar no Palácio do Planalto, que foram acobertados pelo sigilo de 100 anos. Não, crime no BNDES ou em qualquer órgão público tem que ser denunciado, tem que ser investigado. E aí, fazendo uma conta de padaria. Vamos lá. O presidente e a sua claque e tal sempre criticaram a história, por exemplo, do financiamento do Porto de Mariel, que foi um financiamento que, inclusive, acabou tendo, enfim, uma empreiteira brasileira lá para construir a obra. Muito bem. Aquilo lá foi... O valor financiado foi de 900 milhões de dólares. É muito dinheiro. Indiscutivelmente, muito dinheiro, tá? A gente está falando em quase 5 bilhões de reais. Ora, como é que alguém pode induzir uma parte do público a imaginar que o rombo foi de 500, ou seja, 500 portos de Mariel? Quer dizer, que então semearam o porto pelo mundo inteiro? Que negócio é esse? Então é mais ou menos como a história da fraude nas urnas eletrônicas, da história lá da vacina com HIV. Faz aí para mobilizar o seu público. E acredite quem quiser. Agora, a minha única dúvida nessa história, Bruna, é justamente sobre o sigilo dessas questões todas, né? Você acredita que o presidente da República vai realmente abrir tudo? Olha, Paulo, essa é uma questão importante, tá? Mas a minha dúvida aqui, em primeiro lugar, é o seguinte: o raciocínio do Piperno vai pela segunda linha. Ah, de fato, deve ter havido irregularidades, né, e bandidagem via BNDES, mas não foi tudo isso que o Bolsonaro está falando. Não disse que tem. Pelo amor de Deus. Não, você questionou valores, você não questionou o fato de que realmente essa construção dos portos gerou aí lucro. Porque, assim, vamos lembrar qual é a fonte dessa história do BNDES. É a delação premiada do Palocci. O Palocci que explicou o esquema. Foi a partir da delação premiada do Palocci que ficou muito claro para as pessoas, mesmo porque se trata aí de paraísos fiscais, lavagem de dinheiro no meio do caminho, que o esquema era o seguinte: o Lula fazia obras, né, em outros países, em outros lugares, acertava ali com seus aliados políticos, encomendava para as empreiteiras, né, via BNDES mandava grana, as empreiteiras superfaturavam essas obras, e aí, além delas lucrarem bilhões, né, elas mandavam ali, via lavagem de dinheiro por paraíso fiscal, o dinheiro ia para o cofre petista, como o Serrão já descreveu aqui ontem, tá? O Serrão já descreveu aqui ontem. E a fonte principal é a delação do Palocci. Então, aqui eu entendi que o Piperno está querendo discutir se os valores chegam a 500, a meio trilhão, ou se é um pouquinho menos, né? É isso? Bruna, ontem, então, já que você citou que a gente discutiu ontem mesmo, eu chamei atenção para o fato de que o atual presidente do BNDES gastou 42 milhões de reais para fazer uma auditoria em alguns contratos e teve que vir a público para dizer que não achou nada e jogou 42 milhões de reais fora. Piperno, e ontem mesmo, antes de você pronunciar esses seus juízos, eu já havia afirmado que formalmente, justamente porque formalmente parecia que não havia nem esse tipo de desvio, ninguém estava entendendo como é que funcionava esse esquema, que a delação, não falei da delação do Palocci, mas que o quebra-cabeça só se fechou a partir do momento que se entendeu que formalmente não se deixou rastro, mas na prática concreta, o que houve foi um
um esvaziamento dos cofres públicos brasileiros via obras no exterior, em nações aliadas do PT, com sobra para os caixas petistas. Foi isso que aconteceu. Então, se formalmente não há problemas, é a mesma coisa que a gente dizer que um cara que trabalhava no banco, digamos assim, e era ali gerente, ele armou, digamos assim, um assalto e não deixou rastro. Não importa que ele fosse funcionário, que ele tinha o crachá, que ele não arrombou a porta e que ele não fez aquele espetáculo de assalto como a gente vê nos filmes de ação. Roubo houve, e é disso que se trata. Quanto ao valor que o Jair Bolsonaro indica, ele realmente é muito alto. E a sua pergunta, Paulo, faz total sentido. Será que ele tem e ele pode revelar os documentos que provam que se trata de valores dessa magnitude? Essa é a pergunta que fica, porque o sigilo dessas informações é algo importante, mas ao mesmo tempo eu me pergunto, será que os brasileiros merecem que um roubo dessa envergadura fique em sigilo? É outra pergunta que a gente pode se fazer. Serrão, como é que vai ser, na sua opinião, a live de hoje? Olha, a gente pode ter uma surpresa muito desagradável na live de hoje, porque o que foi anunciado até meio como factoide pode ser muito mais grave do que está sendo dito até agora. A questão de uso da má utilização, ou utilização indevida, ou utilização pilantra do dinheiro do BNDES, não é só nesses acordos internacionais com esses países que se beneficiaram e onde houve delações premiadas, todo o processo da Lava Jato. Houve Lava Jato nesses países, no Peru, por exemplo. Houve uma Lava Jato que investigou o uso do dinheiro brasileiro mandado para lá, com a empreiteira brasileira atuando lá. A coisa é muito pior. O dinheiro do BNDES, numa gigantesca monta, e esse é o ponto, foi também utilizado aqui dentro do Brasil para financiar vários empresários amigos. E é isso aí que pode ser revelado logo mais pelo presidente Bolsonaro e vai chamar a atenção para o fato gravíssimo de como o sistema comunista, que foi o sistema petista, utilizou a máquina estatal, o capimunismo tupiniquim, utilizou a máquina estatal, a dinheirama estatal, dinheiro de fundo de pensão junto, para financiar essas operações com o capitalismo cleptocrático brasileiro. O BNDES tinha participação acionária em várias empresas que foram beneficiadas pelo esquema da cleptocracia. Então, talvez essa revelação é que seja importante acontecer agora para que isso não seja um modelo que se repita. O BNDES tem que emprestar dinheiro para atividade produtiva, não interferir na atuação da economia, não interferir, não contribuir com recurso público para a geração de caixa de bandido. Então, esse debate é importante. Agora, o que vai começar hoje, pode ser que o Bolsonaro esteja inaugurando uma nova fase daquilo que até agora ele falha, que é a comunicação estratégica. E aí ele passa a ser ofensivo em um tema no qual os seus adversários não têm condição de se defender. O Constantino, o presidente da República claramente adota uma estratégia de focar no eleitorado antipetista. Eu quero a sua opinião se ele acerta nisso nesse momento. Acerta e, na verdade, ele foca em todo eleitor decente, né? Decente, porque o que ele vai mostrar é uma roubalheira enorme, ainda que com áreas de legalidade. Veja, Paulo, é óbvio que eu estou curioso, né? E vamos dar audiência aí para a própria Jovem Pan, né? Porque nos Pingos nos Is vai ter esse trecho da live ao vivo e está todo mundo ansioso. Mas eu confesso que eu não tenho expectativas de que vai vir alguma bomba. Sabe por quê, Paulo? Porque a bomba já é pública. Na verdade, a caixa preta do BNDES é a caixa mais transparente que existe. Veja, saiu de 30 para 200 bilhões de reais por ano de desembolso. Mais de 70% disso ia para grandes grupos. A Petrobras, por exemplo, levou uma bolada e teve o Petrolão. O roubo na Petrobras já é público e notório. A JBS, que o principal acionista, Joesley Batista, já confessou que comprou vários deputados e tudo. O Joesley Batista e a JBS foram os principais beneficiários.
via BNDES-Par e BNDES. Foi um grupo que saiu de X para 30X de faturamento, de tudo, graças ao BNDES. Cuba fez porto, Venezuela fez metrô, tudo com dinheiro do BNDES, financiando a Odebrecht, que era esquema de corrupção do PT. Quer dizer, qual é a grande surpresa que pode vir disso? É o maior escândalo de corrupção da história, né? E o BNDES foi um instrumento claro disso, sem falar daquele truque da pedalada fiscal que eu já mencionei aqui. Inflava a dívida bruta do país, que já é quase 6 trilhões de reais, enquanto que a dívida líquida não subia, porque o BNDES devia para o Tesouro e sofreu calote de vários desses parceiros do PT aí, né? De ideologia, né? Sofreu calote em alguns bilhões aí nesses empréstimos. Então, é tudo muito escancarado. O presidente, eu espero, vai apenas trazer a coisa de uma maneira mais coesa, uma narrativa mais mastigada, que até mesmo o Piperno possa entender. Você vai entender, Piperno? Não, eu vou entender se pela primeira vez ele conseguir dizer algo coerente, porque ele cria factoide e, mais uma vez, ele precisa falar em BNDES, em comunismo, né, essas coisas todas que atiçam aí o eleitor da extrema-direita predatória. Então vai lá, requenta um monte de coisa. E, inclusive, repito, se ele sabe de alguma irregularidade que não revelou nesses 3 anos, ele prevaricou. Ele está guardando esses documentos para quem? Ele está guardando isso para quem? Apontar aqui, Piperno. Acabei de apontar aqui. Tudo é super Os caminhos das pedras, os nomes, o CNPJ, o CPF. Isso tudo, o presidente do BNDES, então o presidente do BNDES também é um tremendo de um incompetente, porque ele já pagou milhões de reais em auditoria que não achou nada. Torrou 42 milhões para achar alguma coisa e não achou. Então, eu não sei se ele gastou de novo. Ele devia justificar. Fala, Bruna. O que fizeram e o presidente... Não, peraí. Vamos ser racional aqui. O Piperno está aí fazendo um escândalo quando o atual presidente do BNDES, que gastou 40 milhões numa auditoria, sendo que a gente está falando aqui de uma magnitude de bilhões desviados na época em que o BNDES era gerido por governos petistas, pelo amor de Deus. Teve aditivo. Desculpa. Mas o processo todo começou no governo Temer ainda. Não, esse aqui convocou a auditoria lá da JBS. Torrou 42 milhões de O Piperno acha normal a seleção de campeões nacionais que pegou o Joesley Batista, que confessou ter comprado vários parlamentares. Inclusive de Centrão, aí da base do governo. Acha normal. Os que estavam na base do PT. Então hoje aí, né? Então nessa base aí hoje. Sair... O cara, de repente, ter dezenas de bilhões de reais do BNDES e do BNDES-Par irrigados para seu caixa, se ele acha isso normal, então, de novo, né? Cuidado para não confundir, mas eu tenho certeza que o nosso público não confunde, a gente vê nas pesquisas e tudo, né? Não confundir os ares de legitimidade com o que claramente é escandaloso. Claramente é escandaloso. Se o governo Bolsonaro estivesse fazendo isso, e o Luciano Hang estivesse recebendo 20 bilhões de reais do BNDES numa canetada, é óbvio que a imprensa toda ia estar com os cabelos em pé. E essa mesma imprensa passa pano para o que aconteceu no governo do PT. Por quê? Porque são cúmplices do petismo. Ele já recebeu, por exemplo, o Luciano Hang, dinheiro do Finame, a gente até falou sobre isso na época da CPI, e eu vou falar uma coisa, eu inclusive defendi isso, é uma linha de crédito que existe. Ué, ele usou legitimamente. Você está falando de uma linha de crédito normal, de canetada para enriquecer alguns grupos amigos do poder que formaram uma nova oligarquia. Pelo amor de Deus, é muito diferente. A gente está falando de bilhões, de 100 bilhões, de 200 bilhões, talvez até meio trilhão de gastos completamente errados, ainda que formalmente com alguns truques, e você está aí se lamentando, Piperno, de alguém ter feito uma auditoria e gastado nessa auditoria. Isso não achou nada. É falta, eu não terminei, é falta de senso. É falta de senso de proporções. Achou sim. Achou o profissionalismo do crime. Esse papo que não achou nada não existe, não é real. O profissionalismo com que se desviou dinheiro aqui no Brasil. O profissionalismo com que se desviou dinheiro, mandando dinheiro para fora, fazendo uso de offshore, naquela pilantragem que, como você comemora aí, tem, né, muitos percentuais e pode voltar ao poder. E vocês sabem qual é o pior de toda essa história? Toda essa
todo esse grande esquema de lavagem de dinheiro contou com a participação do nosso sistema financeiro nacional, até hoje impune. É incrível como a Lava Jato, a poderosa Lava Jato, não pegou um banqueiro. Ficou tratando doleiros como se eles fossem grandes instituições internacionais de movimentação de dinheiro. Isso aí é a história da carochinha só para otário que não conhece economia acreditar. Ô Constantino, eu queria passar para você, porque você falou uma coisa interessante aqui da gente discutir, que você acha que não vai haver nenhum tipo de novidade nessa live de hoje, que tudo é sabido. Então, o que você acha que o presidente da República vai fazer é um grande compilado de tudo e uma apresentação mais mastigada. Seria basicamente isso. Se ele fizer isso, já está prestando um serviço à nação, né? E, obviamente, é interessante para ele, na eleição, para lembrar quem está concorrendo contra ele. Uma quadrilha que faz a série Ozark parecer brincadeira de escoteiro mirim. Né? Isso aí, lavar 8 milhões de dólares é o que essa turma lavava por dia, né? Na lavanderia deles ali. Então, veja, se o presidente fizer isso, o compilado com uma narrativa palatável que até o piperno possa entender, isso já é um serviço prestado à nação. Se ele vier com alguma coisa extra, né, é bizarro, Paulo. Sabe por quê? Porque o escândalo já está dado. O JBS ter levado o que levou, a não Petrobras tem novidade. Elevado, isso já é escandaloso para qualquer pessoa minimamente séria. Isso já é escandaloso. O que aconteceu com o BNDES nos anos do lulopetismo é escandaloso. A seleção de campeões nacionais, a roubalheira, o financiamento de parceiros ideológicos lá fora, o caixa da Odebrecht sendo irrigado, tudo isso é um grande escândalo, que eu lembrei aqui daquela imagem, Petrolão e Mensalão, como as pontas do iceberg. E embaixo, o BNDES, todo mundo sabe disso. Rodrigo, tem gente que finge que não sabe ou que não entendeu. E tem crimes societários que ainda precisam ser investigados. Por exemplo, a gestão petista utilizava o BNDES, que tinha participação acionária forte nas empresas que eles adquiriam, com quem eles faziam negócio, para ali nomear os conselheiros de administração e fiscais que iriam cuidar do negócio. E aí, essa turma fazia com quê? Com que o negócio parecesse honesto, parecesse correto. E aí, essa mesma turma tinha o apoio, tinha a sua ação dentro da Comissão de Valores Mobiliários para não aceitar investigar direito nenhuma denúncia efetiva sobre esses problemas em controles acionários dessas empresas. Então, a coisa é muito complexa, vai muito além da nossa imaginação. Fala, Piperno. Não, eu repito o seguinte, né? Em se tratando do histórico dessas lives aí do presidente, a gente talvez veja lá uma pilha de de papéis sem nenhuma conexão, até para jogar para a torcida mais uma vez. É alguém que está cada vez mais desesperado em relação à possibilidade de não se reeleger. Né? Alguém que tem aí um juízo muito ruim de parte de mais ou menos 75% do eleitorado hoje hostil a ele, então busca, né, e requentar esse tipo de coisa para criar narrativas, tentar criar factoides para atingir adversários políticos. Não, o Bolsonaro é justamente alguém sobre quem não pesa nenhuma denúncia de corrupção sistêmica, ele não comandou esquemas de corrupção, ao contrário de alguns de seus antecessores. Então ele tem moral para chegar e cobrar isso e expor essa situação da roubalheira. E detalhe, avaliando só eleitoralmente, essa estratégia dele é inteligente? Bom, eu tenho visto... Independente se você concorde ou não, quero saber se você acha que ele está fazendo a coisa certa justamente mirando esse eleitorado que a gente está discutindo aqui. Mas é claro que sim, ele tem que acionar gatilhos aí para manter esse eleitorado, né, sempre em torno, sempre gravitando em torno das suas ideias. Mas isso não está fazendo. Isso mantém essa base aí dos 20, 25%. Que são contra a corrupção. Não. Isso aí não tem nada a ver com corrupção. A extrema-direita precisa saber que a extrema-esquerda é bandida, corrupta, ladrando dinheiro público. Mais uma coisa, Constantino.
Eles são contra comprar uma sucata aqui em Pasadena, no Texas, por $1 bilhão, que não vale nada, ferrugem, sabe? Eles são contra isso. Onde já se viu esses reacionários? Você tocou num bom tema. Isso aí não era uma exclusividade da extrema-direita predatória criticar. Isso foi um mau negócio, assumido, inclusive, lá por quem estava no poder na época. Mas também, a despeito desse mau negócio, não vamos ignorar uma coisa. Hoje, o Brasil produz 2.700.000 barris de petróleo por dia. 1.800.000 vem do pré-sal. Você já imaginou se não tivesse havido exatamente a opção, a determinação de se explorar essa área? Hoje talvez a gente estivesse empurrando o carro a lenha. Fala, Constantino. Meu Deus, agora ele está atribuindo o avanço da produção da Petrobras ao Lula. Olha o que aconteceu com a Venezuela, lulista, Piperno, pelo amor de Deus. O pré-sal veio de que época, Constantino? O pré-sal veio... O pré-sal, Constantino, veja, vamos reativar a memória. O objetivo não era ampliar a infraestrutura, o objetivo era ter... O objetivo era ter ali uma empresa que fosse justamente ligada ao Estado para poder ter esquema de corrupção permanente, Piperno. Se você quiser elogiar os engenheiros da Petrobras, se você quiser elogiar todo o trabalho das pessoas que realmente fizeram isso acontecer, eu topo aqui. Mas elogiar os presidentes que de maneira predatória, como você gosta de dizer, usaram as consequências da inteligência alheia, isso aqui não. Para investir bilhões de dólares em pré-sal e furar petróleo, não, foi para roubar. Foi para um projeto de poder do PT que eles usaram a Petrobras. Esses eleitores bolsonaristas de extrema-direita, eles, por exemplo, não gostam da ideia do BNDES ter usado recursos dos pobres trabalhadores brasileiros para fazer um metrô em Caracas ou um porto em Muriel, em Cuba. Quando a gente não tem aqui metrô direito. E foi usada a Odebrecht, que todo mundo sabe que participou do esquema do PT, né? Isso é público e notório. O PT não foi inocentado, o Lula não foi inocentado. Houve um malabarismo jurídico para descondená-lo. Mas a Odebrecht, junto com o PT, aconteceu, Piperno. Que pagou. Então, a Odebrecht estava ganhando dinheiro. Isso. Não, mas eu estou falando de outra coisa. O BNDES estava dando dinheiro para a Odebrecht fazer metrô em Caracas e porto em Cuba. O Constantino, esses reacionários de extrema-direita ficam irritados por fatores ideológicos com isso. O Bolsonaro vai explorar essa ideologia barata nas pessoas. Onde já se viu ficar triste com o metrô em Caracas, Piperno? Essa fala que o Constantino cita em relação ao relacionamento aí com outros países foi muito detalhada na delação do Palocci de 2019, que ficou muito conhecido. O Palocci que era ministro da Casa Civil dos governos Lula. Você não acredita em nada dessa delação, ô Piperno? Mas é claro que eu acredito em muita coisa errada que foi feita, sim. Inclusive, a opção política de se financiar empresas brasileiras que venceram concorrências nesse país, eu acho que foi uma decisão estrategicamente equivocada. Só que isso não significa que necessariamente foi tudo fruto de corrupção. Havia, assim, empresas de outros países também disputando essas obras e o governo brasileiro financiou empresas brasileiras que foram lá disputar e ganhar essas obras. E aí a fada do dente vem aí para eleger o Lula. Fala, Bruna. Você acha que tem alguma relação, as empresas... Eu queria saber se o Piperno acredita, ou ao menos levanta a hipótese de que possa haver alguma relação entre o fato de essas empresas terem ganhado a licitação e o fato de elas terem feito caixa para o PT com o dinheiro da superfaturada. Será que tem relação, Piperno, ou não? Ou foi por um acaso que elas venceram? Não, eu diria para você, Bruna, que elas fizeram caixas... Não tem a ver com a corrupção. Fizeram caixas para partidos políticos em todas as obras, lá fora e aqui dentro. Inclusive para PL, para PP, todo mundo fez caixa com essas empresas. Para quem estava com o PT, você quer dizer? Para aqueles que o PT comprava? Não, fizeram a vida toda. Primeiro com mensalão e depois com caixa 2. Fizeram a vida toda, desde o governo militar eles estão fazendo isso. Agora, a gente está discutindo... Bruna, o Piperno acredita que a Odebrecht contratou o Lula como palestrante porque o cara é bom mesmo e agrega muito nas palestras. Gente, a gente está discutindo... Olha só, a gente está discutindo aqui no Brasil ele é uma recebido questão... com tapete vermelho até hoje por líderes de primeiro mundo. Tem um ponto então, que eu acho que é importante. Ele tem. Agora, o déspota aí, ó, é só o Pare Amada Brasil. Olha só, gente, são 15 para 6 da tarde desta quinta-feira. Tem um ponto importante que eu quero trazer aqui, porque a gente está discutindo muita corrupção aqui, enfim, todas as questões das obras aí que vocês estão levantando, mas eu acho que tem um outro ponto, além da corrupção, que é calote, né? Porque
Teve dinheiro do Brasil sendo emprestado para Cuba, para Venezuela. No caso, por exemplo, a gente totaliza aí mais de 3 bilhões de reais emprestados. Só que esse dinheiro não voltou, Serrão. Nem vai voltar. Pode ficar tranquilo que esse dinheiro não voltará ao Brasil, lamentavelmente. Porque foi tudo fruto de negociata. Isso não foi negócio honesto, não foi operação honesta. Utilizou-se o BNDES, que é um instrumento de fomento do Brasil, para beneficiar esquemas, utilizando empreiteiras que ganhavam obras naqueles países e essas empreiteiras depois, com seus departamentos, né, de organização estruturada, faziam a divisão do dinheiro, da corrupção explícita para quem estava dentro desse esquema. Então, isso é lamentável, isso tem que ser denunciado, não pode se repetir. Então, o que Bolsonaro está fazendo hoje, ele está mandando um tirambaço naquele homem, que eu já disse aqui, Emílio Odebrecht, que hoje é o seu principal inimigo, é o principal articulador da campanha contra Bolsonaro e a favor de Lula. Fala, Piperno. Não, primeiro, assim, tem duas coisas. Se um país dá um calote no outro, tem que cobrar. E você tem instrumentos para isso, inclusive você pode retaliar comercialmente. O governo de plantão, se identificou isso, deveria fazer. Segunda coisa, de fato, historicamente, o Brasil tomou muitos calotes. Eu me lembro, por exemplo, do governo militar, o esquema das polonetas. Foram 6 bilhões de dólares daquele tempo, né? Dos anos 70 e 80. Imagina quanto valeria isso hoje. Agora é muito dinheiro, né, Bruna, que a gente está discutindo aqui. Acho que as pessoas não... Eu, pelo menos, não faço a menor ideia do que é 500 bilhões de reais. Dá para contar? Olha, então, esse é o choque. A gente tem que ter senso de proporções, sabe? Por exemplo, essa comparação que o Piperno acaba de fazer aí. Ai, mas o governo militar também teve esse tipo de problema. Quando a gente compara qualquer erro passado, ou mesmo qualquer canalice passada, com aquela operada pelo PT, a proporção é tão diferente, mas tão diferente, mas tão diferente, que a gente vê um solista, né, um aliado, alguém que faz trabalho sujo pro PT, falando de rachadinha, e a gente tem vergonha pela pessoa. Ou mais vergonha ainda, daquele que não é capaz de perceber a diferença de proporção entre as duas coisas. É um negócio completamente diferente você odiar alguém e você ir lá e matar com 10 tiros a queima-roupa por pura crueldade, cortar a cabeça e expor na praça pública. Essa é a diferença entre os crimes dos governos e o do governo PT. Algumas pessoas têm raiva e contêm essa raiva, e contêm o ódio dos outros. O governo PT não. Foi a história de dar 10 tiros, cortar a cabeça e colocar em praça pública para humilhar os parentes. Esse senso de proporções, Paulo, a gente não pode perder. Espero que a live de hoje ajude-nos a recuperá-lo. Muito bem, são 5 horas e 48 minutos. Piperno, a Bruna está trazendo aqui a discussão de proporção da corrupção. Como é que você vê isso? Mas eu quero entender o que o presidente vai mostrar em números. Aí nós vamos ter uma ideia o que é de fato rombo. Porque ele fala em rombo, né? Rombo pressupõe alguma coisa irregular. E eu quero ver o tamanho dessas irregularidades. Rombo pode ser uma operação temerária que não é irregular. Tem um conjunto... Fala, Constantino, por favor. Chamou minha atenção o Piperno falar que as nações têm instrumentos para retaliar, né? Calote, esse tipo de coisa. É exatamente o que faz... a nação americana, os Estados Unidos, com Cuba, por exemplo, que encampou e tomou ativos americanos lá quando Fidel Castro tomou o poder, né? Então é curioso que a esquerda demoniza as sanções impostas a regimes nefastos e ao mesmo tempo diz que há instrumentos de retaliação, enfim. Agora, veja, há uma grande diferença, não só na questão da quantidade e até mesmo da qualificação de uma rachadinha e do que foi o Mensalão, o Petrolão e o Benedestzão, e também existe uma diferença muito grande quando você faz uma análise técnica para emprestar para empresas numa obra, ou quando a decisão vem de cima por fatores ideológicos, entre aspas, na verdade todo mundo sabe que é corrupção, e o quadro técnico precisa encontrar um jeito de endossar aquilo do ponto de vista normativo. É uma grande diferença. Então, de novo, né, nós estamos aqui falando para um público qualificado, não é para o típico eleitor do PT, né? Então, assim, as pessoas entendem isso, entendem que o que aconteceu no BNDES é corrupção, mesmo que com verniz de legalidade. É isso. Fala, Piperno. Não, isso aí é uma suposição, aquela história, né? Dane-se os fatos. Vamos aí para as versões, né? Então, o que é legal, não. O que é legal, de fato, foi
do ponto de vista jurídico pode ser legal, mas é imoral, né? Então, vamos aplicar esse tipo de carimbo para, de novo, acender as massas aí, porque a gente está precisando disso, que o eleitor está indo embora. Né? Chama o VAR, Serrão. Vou chamar o VAR, porque a gente tem muita coisa suja para investigar no Brasil. Que nunca se tocou nesse assunto, o Eletrolão. O pessoal da Lava Jato, o Ministério Público Federal, sequer ousou investigar esquemas na Eletrobras que eram muito parecidos com o da Petrobras. Ninguém quis mexer nesse vespeiro. Outro ponto que vem aí, vou dar o spoiler. A Polícia Federal levantou provas concretas contra todos aqueles governadores e prefeitos que roubaram você agora, na pandemia. Tiraram o dinheiro que deveria ir para a saúde, para cuidar de você, para preservar a sua vida. E agora, essas denúncias esse ano serão apresentadas dentro da lei, da ordem e da organização investigativa. Houve um trabalho inédito de perícia feito pela Polícia Federal que vai ter um resultado brilhante esse ano. E aí a bandidagem vai sentir os efeitos eleitorais. Piperno. O governador de Tocantins, do PSL, já está afastado. Bruna, por favor, para a gente fechar esse assunto. A gente tem duas opções nas eleições desse ano. A gente pode ficar brincando de lavar os crimes da esquerda eternamente e ficar fingindo que a gente não está diante de um chefe de quadrilha que está aí se colocando como candidato. Ou a gente pode ser mais realista, engolir as nossas antipatias e entender que, gostando ou não, sendo de esquerda ou sendo de direita, a opção, quando você está diante de Lula, é o seguinte: você acha que você pode lavar os crimes da esquerda e continuar sendo uma pessoa moral? Porque assim, se você lava os crimes de alguém, você está agindo de maneira imoral também, porque você é cúmplice. Essa é a reflexão que eu deixo, Paulo. Constantino, faça a sua para a gente fechar. É isso, Paulo. Nós estamos diante da maior quadrilha que já tomou de assalto o Estado brasileiro. E, de novo, é tudo muito escancarado. Né? Então, qualquer um que hoje finge que não aconteceu o que aconteceu é um dissimulado, é um cúmplice dessa quadrilha e volta da quadrilha por interesses bastante obscuros. Piperno, você quer falar alguma coisa para fechar? Não, vamos aguardar aí o que vai ser apresentado, né? Quem sabe alguma coisa bombástica lá, feito as fraudes das urnas eletrônicas.